Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, amiguinho do Conhecer. Nós vamos começar o vídeo sobre as questões resolvidas da primeira parte da matemática do zero, da ovelha exponencial. Se você não viu a primeira parte, certo? Eu recomendo que você veja, ela vai estar na descrição. Se esse vídeo aqui ajudar de alguma forma, lembre-se de curtir. E se você quiser ficar por dentro das próximas aulas e também de várias resoluções de questões de vários assuntos, matemática, física, mecânica e futuramente outros, então lembre-se de se inscrever no canal. Nossa primeira aula nós tivemos sobre o início da contagem, as 4 operações básicas, e agora a gente vai fazer resolução de questões acerca desse assunto. Primeiro de tudo, vamos propor aqui um desafio. Bem rápido, responda qual é a metade de 2 mais 2. Uma questãozinha bem simples que nós vamos voltar ao longo do vídeo e explicar por que a resposta não é 2. Lembre-se sempre que não adianta ficar assistindo várias e várias aulas e não colocar em prática. Então eu recomendo que em todas as questões você pause um pouquinho, tente fazê-las sozinho. Se você não conseguir fazê-las sozinho, então você assiste o vídeo. E depois, quando acabar o vídeo, você tenta fazê-los novamente, certo? Então, uma das vantagens dessas mídias é que você tem o acesso quando você quiser e repetir quantas vezes forem necessárias. Lembre-se sempre de colocar em prática o conhecimento que você adquire, ou então você pode acabar perdendo. Vamos lá para a nossa primeira questão, certo? Vamos fazer o aquecimento, começando devagarzinho. Então, descubra o valor de A. A é igual a 2, menos 3, mais 5, menos 6, mais 4, menos 1. Então, nessa questão, nós podemos fazer de duas formas. A primeira forma é justamente fazê-la na ordem que os números aparecem, que é possível, porém, não recomendo essa forma, porque vários alunos eles cometem os erros de confundir os sinais e acabarem trocando. Então, o que eu recomendo é que a gente vá fazendo, certo? Os positivos e os negativos isoladamente. Como assim, Fernando? É assim. Quais são os positivos aqui envolvidos? 2 mais 5 e o 4, e o mais 4. Então, nós vamos somar esses valores isoladamente. Então, 2 mais 5, 7, mais 4, 11. Esses são os valores positivos. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com os números negativos. Então, 3 com 6 dá 9 e com 1 dá 10. Repetindo o sinal, como a gente viu na nossa última aula, menos 10. 11 menos 10 igual a 1. Simples assim. Agora para a nossa segunda questão, certo? Então, bem parecida. Nós vamos fazer agora um pouquinho mais rápido. Então, vamos combinar quais são os fatores positivos. Então, 4 mais 6, 10, mais 2, 12, ok? Vamos combinar agora os negativos. Então, menos 7. Opa, como assim? O que é esse menos 7 aqui? Ele pode vir no começo? Pode, não há problema nenhum. Então, vamos combinar agora os fatores negativos. 7 com 12, 19. 19 com 3, 22. Então, menos 22, lembrando lá do sinal que a gente viu. E agora, como é que a gente faz os dois? Como a gente viu na última aula, como eles têm sinais diferentes, a gente vai simplesmente subtrair os dois e vai ficar o sinal do maior deles. Então, subtraindo dá 10, o sinal do maior, menos 10. Vamos para a próxima. Opa, agora se a gente for olhar aqui, ó, já apareceu outras operações. Então, a multiplicação e a divisão apareceram. Vamos para o bizu do Fernando. Quando a gente tiver várias operações, por qual operação a gente começa? A gente começa pelas operações que são mais complexas, que são mais difíceis. Como assim? Se a gente tiver multiplicação e divisão, que elas estão, é como se elas fossem irmãs, a gente começa com elas. E depois que a gente vai para soma e subtração. Então, vamos fazer agora aos pouquinhos, lembrando de respeitar a ordem de começar primeiro pelas operações que são mais complexas. Ok? Então, o 4 continua a mesma coisa. O 4 vezes 3 vai dar 12. 6 vezes 2 dá quanto? Dá 12 também.
Agora eu tenho um menos, que eu vou repetir. 12 dividido por 3 dá 4. 2 vezes 5 dá 10. E o menos 3 eu vou repetir também. Então, eu não fiz nenhuma soma, eu simplesmente fiz as multiplicações e as divisões. Quando a gente for somar os valores positivos, a gente vai ter 4 mais 12, 16, mais 12, 28, mais 10, 38. Acabei dando spoiler, não foi? E agora a gente vai somar os valores negativos, que só são 2. Então, menos 4 e menos 3, menos 7, resposta final, 31. Ok? Agora está ficando cada vez mais interessante. Então, apareceram aqui de novo outras operações. Então, 4 vezes 4 dividido por 2, 4 vezes 5 e algumas divisões. E como é que a gente vai fazer? Do mesmo jeito da última questão. Uma por vez, sempre lembrando de respeitar a ordem das que são mais complexas. Ok? Então, vamos lá. 4 vezes 4 dá 16. O dividido por 2 eu vou repetir, não vou fazer direto. 4 vezes 5 vai dar 20. Agora eu posso fazer logo aqui a divisão. É como se elas fossem irmãs, elas têm a mesma prioridade. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 15, ó. Lembre-se do sinal. Muito cuidado para não esquecer o sinal. Então, negativo aqui. 15 dividido por 3 dá 5. 2 vezes 2, 4. E 1, repete. E agora o que é que a gente faz? Quem é que está faltando? Isso daqui, ó. Eu fiz essa daqui, que tem mais de uma operação complexa. Eu fiz em partes. Então, agora a gente vai continuar. 12 dividido por 2 dá 8. E os outros valores a gente vai repetir. E agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nas outras questões. Tá vendo como é cumulativo? Basta aprender a base que o resto vai saindo cada vez mais fácil. Então, 8 mais 20, 28. Mais 3, 31. Mais 4, 35. E os valores que são negativos? Menos 5 e menos 1. Menos 6, na hora da diferença, deu 29. Ok? Vamos para a próxima. Agora a gente vai continuar do mesmo jeito, ok? Sempre lembrando da ordem de prioridade, resolvendo de pouquinho em pouquinho. Então, vamos lá lembrar. Menos 3 e 5. Na multiplicação, como é que a gente vai fazer? A gente viu que sinais diferentes no produto, a gente vai acabar deixando o quê? Um sinal negativo. 4 vezes 2, positivo, ambos são positivos, vai dar 8. E agora, nessa equação aqui, ó, nessa partezinha, eu poderia simplificar esse 3 e esse 9. Mas eu não vou fazer isso, eu vou deixar isso para um vídeo, certo? Essa aqui é uma matemática básica, então depois a gente vai ter um vídeo só com questões, falando só de operações de frações, ok? Então, fiquem atentos, lembre-se de se inscrever para receber o vídeo também quando a gente for trabalhar como resolver as questões usando cada vez menos conta. A gente vai fazer pela forma tradicional. E qual é a forma tradicional? A gente vai multiplicar em cima. Então, 9 vezes 5 vai dar 45. O 3 eu vou repetir. Nessa parte aqui, Fernando, o que é que está acontecendo? É a mesma coisa que está acontecendo aqui. São simplesmente formas diferentes de expressar. No vídeo das frações, a gente vai falar bem direitinho porque que essas formas aqui são equivalentes. Mas, por enquanto, o que é que basta? A gente saber que elas representam a mesma coisa. É uma multiplicação. Então, esse menos 15 aqui com 2 vai dar quanto? Vai dar menos 30. E o 3 eu vou repetir. O menos 2 com 7, a multiplicação dá 14. Como são sinais diferentes, vai ficar menos 14. E aqui, ó, agora é interessante. O mais vai estar aqui na frente, só que depois vai ter o quê? O 2 e o 3 são negativos. Como eles têm o mesmo sinal que a gente viu, eles vão ficar o quê? Positivos. E agora? Bom, e agora a gente vai continuar a resolver a questão. 45 dividido por 3 vai dar 15. 30 dividido por 3 vai dar 10. Já tem aqui, ó, o menos. O 14 e o 6 eu vou simplesmente repetir. Agora a gente pode fazer a mesma coisa que a gente andou fazendo de somar os positivos e depois somar os negativos. Mas prestem atenção que aqui aparece um menos 15 e um 15. Vocês lembram da operação do elemento neutro e do elemento inverso que a gente viu na soma e na subtração?
Quando a gente tem dois elementos que são inversos em uma operação matemática básica, o que é que acontece? A gente tem um elemento neutro, ou seja, 15 menos 15, eu posso cancelar um com o outro e vai dar quanto? Vai dar zero. Então não preciso fazer a soma nem a subtração deles, eu vou ignorá-los e continuar com os outros elementos. Quais são os outros elementos positivos que sobraram? Eu tenho um 8 e tenho um 6, 14. E quais são os outros elementos negativos que sobraram? Lembrando que esse 15 não está mais contando. Então eu tenho um menos 10 e eu tenho menos 14, que vai dar menos 24. E agora o que a gente faz? Lembrando lá, quando a gente tem uma soma e uma subtração, a gente simplesmente faz, se os sinais são diferentes, uma diferença e resta o sinal do maior deles, sobrando menos 10. Vamos lá para a próxima. Opa! Agora tá legal. Então aqui a gente vai ter operações que elas estão cada vez mais próximas e precisam cada vez de mais atenção. Mas muda a forma de resolver? Não, só muda que a gente tem que prestar muita atenção e tomar muito cuidado. E basta costume que a gente vai conseguir fazê-las tranquilamente do mesmo jeito que foram as outras questões, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Bom, aqui eu tenho mais de um produto. E o que eu vou fazer? Eu vou resolvê-lo da outra forma que eu estava fazendo. Comecei fazendo esse aqui, o menos 4 e o 3, deu quanto? Menos 12. O menos 2 eu vou repetir, vou trabalhar daqui a pouquinho. Mas esse menos 3, menos 3, o que isso quer dizer? Bom, menos com menos, esse menoszinho aqui é como se fosse uma multiplicação. Então, quando eu tenho menos e menos, é como se fosse menos 1 vezes menos 3. Vocês lembram de qual era o elemento neutro da multiplicação e da divisão? Não era 1? E que no elemento neutro da multiplicação, quando ele é incorporado, quando ele é operado em um valor, ele simplesmente deixa o valor da mesma forma? Então é isso que a gente está fazendo. Esse 1 aqui está escondido. Ah, mas Fernando, aqui ele mudou, então não é um elemento neutro. Não, peraí, o elemento neutro é um que não está aparecendo. Esse menos aqui é que está mudando o sinal do menos 3, ok? Então, vamos continuar. Essa parte aqui eu vou deixar por enquanto do jeito que está e vou fazer nas outras partes, certo? Então, menos 5 com 16 vai dar quanto? Vai dar 80, lembrando do sinal. O 10 repete. Fernando, e agora? Eu vou multiplicar o quê? É o 3 vezes o 2, é o 3 vezes o 7, e como é que eu vou fazer? Bom, a gente vai ter uma aula sobre produtos notáveis, mas por enquanto a gente só precisa saber de uma coisa. A prevalência, a prioridade é quando aquela operação é mais complexa. Mas se a gente quiser ir contra essa prioridade, tem alguma forma? Tem. É justamente usando os parênteses, as chaves e os colchetes. Então, quando tem um parênteses, chaves e colchetes, eu vou começar fazendo as operações que estão dentro deles. Então, aqui no caso, eu vou começar fazendo o 2 mais o 7, que vai dar 9. Vou repetir o menos 3. Vamos continuar. Menos 12 com menos 2, na multiplicação vai dar o quê? 24. Fernando, por que esse mais? Só para a gente tomar cuidado, que é o mais 24. Ele não está influenciando nada, então eu coloquei só para a gente não se confundir. O 13 eu vou repetir, e agora a gente vai fazer a operação aqui. Menos 2 vezes 50, menos 100, menos 10 eu repito. Esse menos está aqui, o 80 dividido por 10 vai dar quanto? Vai dar menos 8. O 3 vezes 9 dá quanto, gente? Dá 27, a gente não pode esquecer do sinal, menos 27. E agora esses dois valores repetem. Agora, uma divisão, por que eu deixei por hoje? Porque aqui eu tenho uma divisão de sinais iguais. É a mesma coisa que a multiplicação com sinais iguais. A regrinha é para as duas coisas. Então, menos 100 dividido por menos 10 dá 10. O 8 e o 27 eu vou repetir. Então, quais são os fatores que eu tenho aqui que são positivos? 24 com 3, 27, mais 10, 37. O menos 8 e o menos 27 vai dar menos 35. Resposta final, 2. Basta tomar
cuidado e ter bastante atenção. Vamos para o próximo. Agora a gente tem mais parênteses aparecendo. E como é que a gente vai resolver? Do mesmo jeito que a gente viu. A gente vai resolver primeiro os parênteses, depois as operações que são mais complexas, ok? Por curiosidade, se eu tivesse dentro do parêntese somas, subtrações, multiplicações e divisões, a gente ia respeitar as ordens de dentro do parêntese do mesmo jeito que são fora. Então, se eu tivesse multiplicações dentro do parêntese, eu começaria resolvendo por elas, ok? Então vamos aqui, resolvendo o 4 e o 5. 4 menos 5 vai dar o quê? Vai dar menos 1, ok? E esse 2 e o 3 vai dar quanto? Vai dar 5. Vamos para o próximo. Menos e menos, que a gente estava falando. Opa, um parêntese aqui. 3 e 3 vai dar 6. Mais um parêntese aqui. 5 e 10 vai dar 15. O resto eu repito. E aqui eu não tenho parêntese. Bom, se aqui eu não tenho parêntese e essa parte está isolada do resto da minha conta, então eu posso começar a fazer a multiplicação porque não tem parêntese aqui. Então, menos 4 vezes 3, menos 12. E agora o que é que a gente vai fazer nisso daqui? A gente vai olhar parte a parte. Então, menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. Vezes menos 1 de novo vai dar menos 2. Menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. Está aqui a resposta. E essa parte aqui, ó, menos 2 vezes o menos 1 que está aqui escondido vai dar quanto? Vai dar 2 vezes 6 vai dar 12. E essa parte aqui? Bom, 4 vezes 15 vai dar quanto? Vai dar 60. 60 dividido por 6 vai dar 10. O menos 2 eu vou repetir. E olha só que coisa interessante que apareceu. 12 corta com menos 12. 10 corta com menos 10. Resposta 0. E agora a gente vai para a última questão da nossa videoaula. E é justamente o nosso desafio. Qual é a metade de 2 mais 2? Bom, eu disse logo que a resposta não era 2. E por que não é 2? Bom, vamos avaliar. Essa fala, a metade de 2 mais 2, ela indica duas operações básicas. E quais são essas duas operações básicas? Bom, divisão, porque eu estou falando da metade, e a soma, porque eu estou falando de mais. Qual das duas tem prevalência? Bom, a prevalência, a prioridade é da divisão. Então, eu tenho que primeiro calcular qual é a metade de 2. Exatamente, qual é a metade de 2 e depois eu tenho que somar com mais 2. Qual que é a metade de 2? É 1 mais 2 vai dar 3. Essa é a resposta. Não é um joguinho de palavras, é simplesmente a gente avaliar se realmente ficou bem consolidado qual é a prioridade que a gente vai usar nas nossas contas. Bom, eu gosto sempre de colocar o máximo possível de desafios, mas vários alunos se recusam a fazer esses desafios, certo? E eu gostaria de dizer que se você nunca se desafiar, você nunca vai saber até onde você consegue chegar. Na verdade, quando a gente se depara com um desafio, a gente consegue realizar coisas que antes a gente não conseguia nem mesmo imaginar, nem mesmo sonhar. Então, se desafie. É assim que a gente vai conquistar as coisas mais importantes nas nossas vidas, ok? Então, eu vou deixar aqui um desafio. Eu não vou resolver na videoaula. Eu vou colocar simplesmente a resposta na descrição, mas não tente ir direto para a resposta. Tente resolver, ok? Então, vai ter vocês podem colocar mensagens, comparar as respostas, ver se vocês tiveram um erro, entender por que foi esse erro. Mas o importante é você se desafiar. Pronto, aí estão os dois desafios. Eu realmente recomendo que você tente fazer esses dois desafios. Se você conseguir, vai mostrar que você realmente está dominando muito bem as 4 operações básicas, ok? E
a nossa aula termina aqui. A nossa próxima aula vai ser justamente sobre exponenciação e radização, que vai ser a segunda parte do Matemática do Zero. E eu gostaria que vocês lembrassem sempre que o homem que move montanhas começa uma pedrinha por vez. Até a próxima!